Olá, turmas 802 e 804, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos as atividades 3 e 4 de língua portuguesa. Vamos começar? Bom, na atividade 3, nós faremos algumas questões para desenvolver estratégias de leitura. As questões, então, serão direcionadas, estarão relacionadas a estratégias de leitura. Nós temos aqui um texto, a importância da vacinação em todas as idades. Temos aqui, o título principal, temos os subtítulos, como vocês podem ver, onde eu estou destacando aqui. E após o texto, nós temos as questões. Façam a leitura atentamente do texto para que vocês possam responder corretamente as questões. Tudo bem? Primeira questão: qual é o assunto do texto? O assunto que está sendo abordado no texto. 2. Qual é a finalidade do respectivo texto? Ou seja, para que ele foi produzido? Com que finalidade? Com que objetivo? 3. O texto apresenta informações referentes apenas ao contexto atual da pandemia? O texto ele apresenta informações relacionadas somente à pandemia, em relação à vacinação contra o Covid-19, contra o coronavírus? Sim ou não? Justifique a sua resposta. 4. Releia o texto e sublinhe as informações mais importantes. 5. Após sublinhar, escreva um resumo do texto apresentado. Na aula passada, nós falamos sobre resumo, que é uma síntese de um texto com as informações mais importantes. Então, escreva um resumo do texto da atividade 3. Que palavras poderiam sintetizar a temática abordada no texto? Cite 3 palavras-chave, ou seja, 3 palavras que resumem, que identificam esse texto desta atividade. 7. O texto apresenta 2 subtítulos. Quais são eles? Escreva sobre a importância dos respectivos subtítulos no texto em questão. Então, vocês irão identificar os subtítulos que eu falei, inicialmente, apresentei ali para vocês de uma forma rápida, de uma forma breve. E, além de apresentar, de identificar esses subtítulos, vocês também falarão um pouquinho sobre a importância dos subtítulos no texto. 8. A que público esse texto é destinado? Para que público esse texto foi produzido, direcionado? E a 9, questão 9, a partir do texto apresentado, elabore 3 perguntas que poderão ser respondidas com base no seu conteúdo, ou seja, com base no conteúdo do próprio texto. Então, você irá elaborar 3 perguntas que poderão ser respondidas a partir das informações que tem no próprio texto. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 4. Essas atividades, as atividades 3 e 4 já estão na plataforma, no portal. Bom, o conteúdo da atividade 4 é efeitos de sentido, duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Eles podem ser duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio do duplo sentido, como nós já falamos, da ambiguidade, da ironia e do humor. Vamos analisar cada um deles. Duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Exemplo:
a escolha prudente. E aqui nós temos, né, o creme dental Colgate, da marca Colgate. Perceba que a escolha do adjetivo prudente remete-nos ao uso do creme dental para o dente, construindo assim um duplo sentido. Agora, percebam, fiquem atentos à ambiguidade. Não confundam, tá? A ambiguidade é um recurso que é utilizado na maioria das vezes sem que haja uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado, e por isso o seu uso deve ser evitado. Olhem esse exemplo. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. Percebam aqui que a palavra, o pronome seu, ele está provocando uma ambiguidade. De quem é o livro? Perceba que pela colocação inadequada de palavras, não é possível determinar de quem é o livro esquecido na escola, certo? Então, percebam aqui que a ambiguidade ela é causada sem que haja uma intenção, tudo bem? E a ironia? Outro efeito de sentido muito comum é a ironia, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito de humor. Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Vai ver se estão na esquina, né? São expressões, né, colocações ali que demonstram esse tom irônico. E o humor? O humor, nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Nós temos aqui, né, uma piada. Façam a leitura da piada também para que vocês possam entender esse efeito de sentido. Veja que a construção do humor é feita a partir da resposta do paciente que está no hospício a respeito da carta que recebeu. Façam a leitura para que vocês possam compreender, né, esse tom do humor. Vamos para as questões. Leia os textos abaixo. Em seguida, identifique e explique o efeito de sentido mais evidente em cada um. Nós temos aqui 4 textos, da letra A até a letra D, e aí vocês terão que fazer a leitura desses textos e identificar o efeito de sentido presente em cada um, né? Nós vimos aqui que os efeitos de sentido são duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Tudo bem? Além de identificar, vocês também terão que explicar, né, o porquê deste efeito de sentido, como que é gerado, como que ele é causado e provocado, né, no texto. Vamos agora para a questão número 2. Nós temos aqui uma tirinha. Quer um hambúrguer? Quero, completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo? Percebam aqui, fiquem atentos ao texto verbal e também ao texto não verbal. As palavras, as falas e também em relação às imagens. A pergunta é a seguinte: o que torna a tirinha acima engraçada? Então, fiquem atentos a isso que eu falei, tanto em relação à linguagem verbal, quanto também em relação à linguagem não verbal. Que aí vocês conseguirão responder essa pergunta. Tudo bem? Bom, pessoal, realizem as atividades com atenção, com dedicação e até o nosso próximo encontro.